Olá pessoal, mais uma aula de Geografia, para a educação de jovens e adultos e para o sétimo ano do ensino fundamental, apostila 3. Vamos continuar aí o assunto da industrialização, vamos conversar na aula de hoje sobre os modos de produção, a partir da página 239, para quem é do sétimo ano do ensino fundamental, certo? Pessoal, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu quero deixar um recado para vocês. Essa é a nossa última aula inédita, tá? As aulas continuam nas próximas 2 ou 3 semanas ainda, mas vão ser aulas que já foram gravadas, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de utilizar as próximas semanas para vocês estarem colocando as tarefas em dia, né? Para aqueles alunos que ainda não concluíram todas as tarefas, não fizeram todas as atividades, vão estar tendo a oportunidade aí nas próximas semanas, né, de estar melhorando um pouco, né, do desempenho aí acerca das atividades, certo? Então, a nossa última aula inédita é hoje. Quero agradecer, né, a oportunidade, né, de estar sendo professor de vocês durante esse ano letivo, né? Foi uma experiência bem inusitada, né, diferente nesse ensino remoto, né? É um período bem difícil, né, para todos nós, professores, e para os alunos também, né, para vocês que tiveram que começar a desenvolver de repente aí um pouco mais de autonomia, né, para estudar sozinho, né, sem a presença do professor ali, para tirar aquela dúvida que surge naquela hora, né? Exige um pouco mais de motivação, né? Não é a mesma coisa que estarmos todos juntos em sala de aula, né? Então, nós estamos vivenciando aí um momento da história, nessa pandemia, né, que já aconteceram em outros momentos, mas nós não vivenciamos, né? Então, um momento de muita dificuldade para todo mundo. Quero dizer que foi uma experiência, né, como eu já disse no início dessa fala, uma experiência muito enriquecedora, né? Aprendi muito com vocês. Uma pena que eu só fiquei um mês em sala de aula, né? E a pandemia já chegou, né? O isolamento social teve que ser realizado e as aulas passaram a ser de maneira remota. Quero parabenizar os alunos que fizeram as atividades, né? Nós temos alunos que fizeram todas as atividades, vocês estão de parabéns, né? Apesar de todas as dificuldades, os desafios, passaram por cima de tudo isso. Temos alunos também que não conseguiram fazer todas, né? Fizeram algumas, vocês também estão de parabéns, né? Todo mundo que tentou, que realizou alguma atividade, né, estão de parabéns por todo esse processo aí. Provavelmente no início do ano que vem a gente continue se vendo, né? Quem está no sétimo ano, for continuar aí na mesma escola, provavelmente eu serei o professor do oitavo ano no período da manhã também, né? Bom, é isso. Então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje sobre a industrialização, os modos de produção. No ano que vem a gente continua, tá, o andamento dessa matéria, porque esse ano letivo trouxe um impacto negativo aí, né, no que se refere ao conteúdo. Ficamos alguns meses parados, né, sem dar início aí a essa atividade remota, né, que também eu acredito que não traz também os mesmos benefícios, né, que a gente tem na educação presencial. Obviamente que cada forma de educação, o ensino remoto, né, o ensino presencial tem as suas peculiaridades, né, as suas vantagens. Nenhum é de todo ruim, nenhum é de todo bom. Mas vamos lá. Na aula anterior, nós iniciamos o estudo dos modos de produção, né? Nós paramos nesse slide aqui, que nós falamos dos tipos de indústria, né? As indústrias de base ou as indústrias de bens de produção. Falamos das indústrias de bens intermediários e das indústrias de bens de consumo, né, ou indústria leve, né? Então, de maneira resumida, a indústria de base ela fabrica bens e equipamentos para outras indústrias, certo? A indústria de bens ela fabrica peças para a indústria de bens de consumo, certo? E a indústria de bens de consumo produz para o mercado consumidor, né, que são os produtos que chegam até a gente. A gente tem um exemplo aqui, ó. A indústria de base ela produz a matéria-prima, as máquinas e ferramentas pesadas, o ferro, o aço, produtos químicos, né? E como indústria de bens intermediários, nós temos como exemplo aqui a indústria de autopeças, né, que são peças para veículos, né? Então as peças são produzidas separadamente, né? E nós temos a indústria de bens duráveis, né? Por exemplo, os alimentos, vestuários, automóveis, né, que é o produto final que chega até nós consumidores. Continuando, vamos pensar a atividade 1. Quais são as vantagens e desvantagens do modo de produção industrial em relação ao modo artesanal? Lembra que na aula passada nós falamos sobre isso, né? As características do modo artesanal, né? Que cabia aí certa personalização, e com o advento aí da produção industrial,
passou-se a padronizar, né, os produtos, né, os produtos passaram a ser produzidos em produção em escala, né, em grande quantidade, enquanto a artesanal produzia em pouca quantidade, né? Então vocês podem dar uma voltada, né, no YouTube, esse vídeo está no YouTube, no canal do Ceforp ou da TV Vale, tá? E também lá na plataforma da Secretaria da Educação, vocês podem acessar a última videoaula ou podem também acessar a apostila de vocês, né, para vocês realizarem essa atividade 1 aí, né, descrevendo as vantagens e desvantagens de cada modo de produção industrial e artesanal, certo? Continuando, sobre os tipos de indústria, a apostila a partir da página 239, ela traz algumas imagens aí, né, que ilustram um pouco aí desses tipos de indústria. Nós temos aí, olha só, uma indústria de transformação, né, do ferro, o minério de ferro, ele é transformado pelas indústrias siderúrgicas em aço, para ser utilizado na construção civil, na produção de autopeças, entre outras ferramentas. Então a gente tem aí uma indústria, né, de base, certo? Lembrando, então esse exemplo aí, ó, é a indústria de base, certo? Continuando, olha só, máquinas de lavar roupa são exemplos da produção de indústria de bens de consumo duráveis. O terceiro, né, esse é o produto final que chega até nós consumidores. Na foto nós temos um funcionário que realiza o controle de qualidade de uma fábrica de eletrodomésticos, né, na cidade aí de Rio Claro, certo? A um pouco mais de 200 quilômetros aqui de Barretos, né? Continuando, os tipos de indústria, nós temos também a indústria de autopeças, né, que utilizam ligas metálicas produzidas pela indústria de base para desenvolver peças que serão utilizadas, né, na fabricação de veículos automotores, né, que é a indústria de bens de consumo, que é a terceira. Então essa aí é a intermediária, né? Na foto nós temos operários que estão estornando o ferro, né, derretido para fazer peças de freios para trens, aí na cidade, né, de Barueri, na Grande São Paulo, foto de 2016. Continuando, né? Então vamos falar da indústria no século XXI. No início do século XXI nós tivemos aí vamos dizer assim, um avanço, né, da informática, da robotização, da internet, as fibras óticas, né, conexões mais velozes, né, transferências de informações de maneira muito mais rápida, certo? Então essa transformação aí, né, dessa tecnologia, né, promoveu o quê? Rápidas e sucessivas mudanças no modo de produção industrial. E também trouxe o que? O surgimento de novos produtos, né? Então algumas necessidades humanas tiveram aí, puderam ser satisfeitas aí com o surgimento de novos produtos, né? Temos a questão do consumismo também, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, né? E também, então, essas transformações advindas aí do avanço da tecnologia, promoveu mudanças no modo de produção industrial, gerou-se novos produtos, né? E tudo isso, obviamente, impactou, né, no espaço geográfico também, né? Então, transformou o espaço geográfico, né, e a forma também do homem se relacionar com o espaço, certo? Então, o que trouxe também essa tecnologia para as indústrias? A busca por inovação, que passou a ser constante, a busca também por maior produtividade, né, por menores custos de produção. Problemas que vieram com isso. O consumismo, né? Então nós temos aí o estímulo cada vez mais crescente para o consumo, né? Obviamente as indústrias querem vender, os empresários querem lucrar, né? Se tornar cada vez mais ricos ainda. E para isso eles precisam de mercado consumidor. Então para isso investe-se em propaganda, em marketing, né? Para levar as pessoas a consumirem cada vez mais. Um bom exemplo que nós temos disso são os smartphones, né? Todo ano nós temos um lançamento de um novo modelo de determinada marca. Então a gente compra um smartphone em 2019, vamos supor em janeiro. Em janeiro de 2020 ele já está, entre aspas, obsoleto, né? Então ele está bom, a bateria está boa, está perfeito para o uso, né? Satisfaz a todas as nossas necessidades, mas o lançamento no mercado de um novo modelo, né, que muitas vezes não muda muita coisa do anterior, mas gera na gente aquela sensação de que a gente está com um produto que foi ultrapassado. E gera na gente uma necessidade que não existe, é uma necessidade que é irreal, né? Então a gente quer ter o produto novo, né? Apesar da pequena mudança que houve de uma tecnologia para outra, certo? Então leva a gente para essa atitude de consumismo, né? Que é a gente consumir coisas que de fato não é necessidade, que são coisas mais supérfluas que a gente não precisa. Essa indústria, principalmente robotizada, né, trouxe o desemprego, porque aconteceu também a substituição da mão de obra humana pela tecnológica. Então os robôs, as máquinas, né, os computadores puderam substituir os homens, certo?
E também, com o aumento da industrialização, né, no século XXI, trouxe também os impactos, né, no que se refere ao meio ambiente, com o aumento também da poluição, em todos os sentidos, né, poluição sonora, poluição visual e também, acredito que é que se refere à apostila aí, né, a poluição do meio ambiente, principalmente em razão do lançamento aí, né, de gases de efeito estufa na atmosfera, certo? Continuando. Então nós temos aqui na página 240 uma ilustração que traz um mapa, né, Mundo Novas Conexões. Nós temos aqui o Brasil, cidade de Fortaleza, Santos, Luanda, na Angola, Caribe em Camarões, Lisboa em Portugal, Nova York nos Estados Unidos, Miami, certo? E aqui nós temos alguns projetos em andamento, indicados aqui por essas linhas, né, nessas cores, e projetos em estudo, certo? O que são isso? O que são essas coisas? Vamos ver. São cabos de fibra ótica que ligam Fortaleza a outros continentes. A cidade da América Latina com maior quantidade de cabos submarinos de fibra ótica. São 7 no total. Então, Fortaleza é a cidade brasileira e da América Latina mais conectada, né, através desses cabos de fibra ótica. Tudo isso gerou o quê? A atração de empresas de TI. O que é TI? Tecnologia da informação. Empresas do ramo aí da informática. E o número de cabos ligando a capital cearense, Fortaleza, capital do Ceará, a América do Norte, América Central e África e Europa subirá para 13 em 5 anos. Então, esse mapa aqui ele traz um panorama aí, né, do uso da tecnologia, né, dos cabos de fibra ótica, né, em Fortaleza, no Ceará. Então, a cidade aí com o maior número de cabos submarinos de fibra ótica da América Latina. Continuando, vamos pensar a resolução da atividade 2, né? Tão curta a pergunta dela. Por que a atividade industrial é fundamental para a economia de um país? O que a indústria pode trazer de benefício para a economia de um país? O que a indústria gera, né? O que ela produz? Quais os impactos econômicos, né? Como diz aí, né? Para a economia de um país? A pergunta está perguntando sobre os impactos econômicos, tá? Claro que uma indústria também tem os impactos sociais e ambientais, mas a atividade 2 ela pede especificamente acerca do impacto econômico, né? Por que ela é fundamental? Quais as contribuições que ela traz para a economia de um país? A atividade industrial, certo? Continuando. Pessoal, nós vamos iniciar agora o estudo dos modelos de produção. Como é a nossa última aula, a gente não vai conseguir, né, encerrar. No próximo ano a gente continua, tá? Não se preocupem. Nós temos o Taylorismo, nós temos o Fordismo, nós temos o Toyotismo. A aula estava prevista para a gente falar sobre esses 3 modelos de produção, mas a gente não vai conseguir. Mas no ano que vem a gente retoma, tá? Então vamos iniciar o assunto aí. Então no início do século XX, os Estados Unidos, né? Toda vez que vocês observarem aqui essas siglas, EUA significa Estados Unidos da América, certo? Então os Estados Unidos no início do século XX se tornaram um dos países mais ricos do mundo, certo? Por quê? Graças às indústrias, entre as quais se destacava a indústria automotiva americana, que era a grande novidade da época, né? A indústria automobilística. Houve um aumento do interesse pelo modo de produção industrial e passaram a ser propostos novos modelos, né? Então, com o avanço aí da atividade industrial, começou-se a pensar acerca dos modos de produção, né? Maneiras de maximizar a produção, né? E surgiram, consequentemente, novos modelos, novas formas de se pensar o processo industrial, e são dessas formas que nós falaríamos na aula de hoje, né? Não vamos conseguir, como eu já disse, falar acerca de todas. Vamos iniciar aí pelo Taylorismo, né? Foi por um engenheiro, né? Taylor. Ele desenvolveu, a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias, uma teoria que tinha por objetivo acelerar o processo produtivo, né? Tornar mais rápido, né? Tornar mais rápida aí a produção. Os trabalhadores eles eram organizados de forma hierarquizada e sistematizada, cada um desenvolvendo uma atividade específica. Diferente lá, né, quando a gente falou do modo artesanal, né, que o trabalhador, né, o artesão, ele fazia o produto do começo ao fim. Então, no Taylorismo, né, já no processo aí de industrialização, a produção ela passa a ser segmentada, né? Cada um desenvolve uma atividade específica no modelo de produção.
O que ocorreu também? Os trabalhadores, né, que estavam na fábrica, eles passaram a ser monitorados segundo o seu tempo de produção. Então, o empregador, né, ou as pessoas que estavam em posições de liderança, né, nessa hierarquia, elas passaram a controlar, né, o tempo de produção de cada trabalhador. Então, havia, vamos dizer, uma pressão, né, por uma agilidade, né? Pois eles deveriam cumprir a tarefa num menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se destacassem. Então, aqueles que eram, vamos dizer, do ponto de vista do empresário mais eficientes, eram premiados, quem produzia em menor tempo, certo? Então, isso foi o Taylorismo. Depois veio o Fordismo. Foi por Henry Ford, fundador da Ford, né? Ford Motor Company, que é uma marca de automóvel, né? Que a gente, inclusive, essa marca está no mercado brasileiro, né? Nós temos veículos aí produzidos pela Ford, né? A gente teve o Ford Fiesta, temos o Ford Ka, né? Enfim, veículos aí de entrada do segmento automobilístico. Ele aprimorou então as ideias de Taylor, né, do Taylorismo, e implantou a sua fábrica, né, em uma cidade americana, em Detroit, nos Estados Unidos. Então, o Fordismo o que era? Um modo de produção de carros em série, conhecido como linha de montagem. Então, o que é a linha de montagem? É um modo de produção em série. Os veículos eles eram montados em esteiras rolantes, como vocês podem observar aí na imagem, olha só. E os trabalhadores? Qual foi a mudança para os trabalhadores? Quase nenhuma qualificação e tempo de deslocamento no interior das fábricas era reduzido a praticamente zero. Então, não se exigia aí dos trabalhadores. Então, com o Fordismo passou-se então uma característica que os trabalhadores não precisavam ter muita qualificação e o tempo de deslocamento era menor, já que cada um ficava ali na sua função nessa linha de montagem. Então, o tempo de deslocamento praticamente reduzido a zero, então o trabalhador era mais aproveitado ali na construção aí do produto, né? Então isso com certeza impacta, né, no processo produtivo, né, aumentando a produtividade. Continuando sobre o Fordismo, né, ele exigiu então enormes investimentos em instalações nessas linhas de montagem, né? A produção aumentou em consequência disso, os investimentos foram altos, mas a produção também. Então, mais de 2 milhões de carros por ano durante a década de 20. Né? Isso era muito para esse período da história. Denominou-se produção de massa de bens. Esse aumento aí da produção em razão da criação da linha de montagem. Esse modo de produção ele foi utilizado também por empresas de outros setores industriais, como, por exemplo, a indústria alimentícia, entre outras, que buscavam aumentar o volume da produção. Então, esse modelo de produção surgiu na indústria automobilística, mas foi adotado também por outras áreas industriais, certo? Pessoal, então faltou só o toyotismo. O ano que vem a gente continua. Qualquer dúvida, vocês direcionem ao grupo, né, da turma de vocês, ao tutor. E é isso, e até 2021.